O apóstolo Paulo, hein? Os lenços dele curavam os enfermos. Expulsava demônio e coisas tremendas Deus usou para Paulo pelo poder de Deus. E aí que você tem que entender, porque quando a pessoa está frio espiritual, a pessoa fala lá, curou, expulsou demônio, fez tudo, mas olha lá, pecou, errou e falhou, ou aí vem contar a história do passado, tá entendendo? Porque muitos falaram que Paulo era um homicida no passado, era aquilo, algumas igrejas que Paulo foi, ele também não foi recebido bem não, ele foi açoitado na sinagoga também, foi perseguido também, igual Jesus Cristo, irmão. É a hora de Deus, irmão, não entende? Vai ter esses endemoniadinhos aí, mas Deus trata com essa gente, até mata até. Que nem Datã, Corá e Abirão morreu lá. Então a gente é atrevida. Tá entendendo que dá lugar pro diabo? Mas não conhece a Bíblia, não conhece a palavra de Deus, não conhece nada da palavra. Mas eles querem falar o que é. Por isso que eu falo, sobe no altar, quer pregar, não conhece nada de Bíblia. O diabo usa. Ensinando besteira e colocando os irmãos contra os outros. É o que eles gostam de fazer. Quer ser melhor do que os outros para tirar a credibilidade da palavra de Deus. Tá tentando credibilidade da palavra de Deus, tá lutando contra o próprio Deus e vai se arregaçar. Ninguém pode lutar contra Deus e vencer. Se alguém tá cheio de Deus, Deus tá com ele. Paulo tava aqui na fraqueza da carne aqui, ó. Aí, ó, de Romanos 7,17. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu que tô fazendo, mas é o pecado que habita em mim. Paulo tava aqui na transparência pros irmãos, dizendo que o pecado tava habitando nele, e ele fraquejou na carne e ele tava errando, igual eu, assim, ó, transparente, assim, ó. Tá entendendo? Não tem negócio de ser melhor do que ninguém, mais santo do que ninguém. Quando a gente sabe que a gente tem Deus na vida, a gente vai caminhando e Deus vai trabalhando na nossa vida e vai nos moldando. E a gente ajuda os irmãos também que caiu ali. E aí um ajudando o outro a levantar. E a gente sobe todo mundo junto. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Não é o evangelho de ficar perseguindo, caluniando, querendo ser mais santo que o outro, melhor do que o outro. Acusando, apontando, estendendo o dedo, querendo prejudicar o irmão. Esse evangelho é o evangelho do diabo. Esse evangelho é o evangelho de Satanás. Que é o mesmo que os fariseus seguiam lá e faziam lá. Como Paulo também, quando era fariseu, era perseguidor, matava crente, prendia crente, fazia tudo o inferno lá para destruir os irmãos. Prendia os irmãos na prisão com crente, para os crentes não pregar, não fazer obra de Deus, fechar a boca do servo de Deus. É coisa dos instrumentos de Satã. Tá entendendo? E tá cheio desses fariseus pilantra. Então eu tô falando isso aqui para você se tocar. Porque eles querem pegar aquele texto lá de Jesus falando, curou no meu nome, lembra que eu falei? Me expulsou o demônio no meu nome, aí Jesus apartava e maldito porque eu não te conheço. Então olha aqui Paulo, curando os enfermos, expulsando o demônio, fazendo a obra, mas aquele estava praticando pecado. Estava na fraqueza da carne, não era ele não, mas era o pecado que estava habitando nele. Olha isso aí. Então Paulo era um falso profeta? Paulo não era homem de Deus, não era um falso apóstolo? Aí Jesus naquele grande dia vai falar para Paulo, apartai-vos de mim, Paulo, porque eu não te conheço, ô maldito. Será que vai? Não, não vai não. Não vai não. Então o problema é dos hereges que não conhecem a Bíblia, gente desconcertada, que não conhece a palavra de Deus, coisa de nada, quer ser mais santo, quer ser melhor do que os outros, que fica na mentira, na pilantragem, na injustiça, na traição. Sem Deus na vida, sem presença de Deus, não cura enfermo, não expulsa demônio, cheio de inveja daqueles que faz. Que nem Paulo era invejado aqui pelos irmãos aqui, foi perseguido em muitas igrejas. Mas Deus era com Paulo. Ou Paulo, o apóstolo Paulo não vai subir? Olha isso aí. Então é isso, por isso que a Bíblia diz, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Paulo orava, tinha um espinho na carne, era o pecado que ele praticava, que ele estava praticando com os membros dele o pecado. Paulo não casou, talvez foi uma frieza da carne que ele teve, sei lá, ele se tocou, se masturbou, deitou com uma irmã, não sei o que ele fez aqui. Talvez ele não tinha um casamento, não se casou, não teve uma esposa, isso eu estou conjecturando, eu não estou afirmando, eu não posso afirmar isso aqui não. Só que o texto ele é abstrato. Ou seja, ele não fala qual é o pecado dele. Mas se ele usava os membros dele para praticar algum pecado naquele momento, aí eu posso pensar alguma coisa que ele pode praticar com a genitália dele, por exemplo, com o corpo dele, né, irmão? Porque se ele usava o corpo dele para praticar o pecado, então eu fico pensando, o que ele usava o corpo dele para praticar pecado? Que tipo de pecado ele ia fazer com o corpo dele? Então já me leva a levar na fornicação. Mas eu não posso afirmar que ele não disse isso. E eu sou aqueles que pregam o que a Bíblia diz. Eu não fico inventando história igual esses irmãos, fica distorcendo a verdade da palavra aí, contando história fiada não. Aqui é texto em cima de contexto. Bíblia em cima de Bíblia, coisa que eles não fazem. Tá entendendo como é que é? Então Paulo estava aqui, ó, pecando direto na fraqueza da carne, o pecado habitando nele. E não era ele que estava querendo não, mas era o pecado que estava habitando. Ele estava na fraqueza da carne. Então Paulo não vai subir?
Paulo não é de Deus? Paulo estava brincando com Deus? Paulo era um desconcertado com Deus? Olha isso. João, ele vai dizer, o apóstolo João, aquele que diz que não tem pecado, engana-se a si mesmo e é um mentiroso. E a verdade não está nele, não. Olha isso. A pessoa pode não se enxergar e querer ser mais santa e mais santa do que o outro e não se tocar. Mas que tem pecado, tem. Mas é possível sim andar em santidade e santificação. Você vai andando no Espírito aqui, ó, clamando e buscando, jejuando e orando. Você vai aqui, ó, vai fazendo a obra. E é coisa tremenda. E Deus vai falar, Deus fica feliz porque Ele vê a sua renúncia. É coisa de crente. Tem que renunciar ao pecado. E vai se fortalecendo. E aí você vai aqui andando em Espírito, vai clamando, vai buscando, vai descendo. Mas às vezes você pode fraquejar e errar e acabar pecando. Que nem Paulo errou aqui e pecou também. Mas aí você logo se policia e fala, não, isso é errado, isso não agrada a Deus, eu vou melhorar, eu não posso fazer isso aí, Deus não se agrada, eu vou agradar o Senhor. E aí você se arrepende direitinho e caminha direitinho, e Deus fica feliz e Deus te honra. E Deus já sabe que você vai fazer isso aí. E Ele já sabe o porquê que você praticou isso ou deixou de praticar, ou lá na frente vai praticar também, né, irmão? A Bíblia vai dizer, pode o homem dizer que nunca mais vai pecar? Quem vai dizer para Deus, eu nunca mais vou praticar nenhum tipo de pecado? Quem vai falar uma tolice dessa, uma besteira dessa? Então, mas o fariseu, ele é assim, ele é hipócrita, ele é falso. Eles aprenderam, irmão, essa gente, a viver de aparência. Tá entendendo? Eles pregam, mas não vivem, não. Eles pregam o amor, mas não vivem o amor, não. Eles pregam a paz, mas eles estão no tabuleirinho por trás fazendo a guerra. Eles pregam para estar junto, mas por trás eles ficam disseminando a contenda e a discórdia entre os irmãos. Tá entendendo? Você nunca vai me ver falando aí de ninguém, da vida de ninguém, não. Aqui eu tô expondo a verdade aqui da sujeira, aqui da minha vida, aqui, o que eles fizeram comigo aqui. E quase acabou com a minha vida e com o meu ministério. É o trabalho que aqui fizeram aqui no Parque Nova 1 aqui, na sucursal Jardim Ângela aí, com essas doutrinas de demônio aí, os irmãos perseguindo, fazendo inferno na minha vida. Então tem o tempo de Deus. Se fosse esperar o tempo de Deus dele na minha vida, irmão, eu não ia subir pro céu, eu não ia fazer a obra de Deus nunca, porque eles são invejosos. Eles invejam a presença de Deus na minha vida, entendeu? A forma que Deus me usa, os milagres e tudo. E agora a criancinha que foi curada, a menininha estava entubada. Ixi, tem o quê? Umas 2, 3 semanas agora atrás. Foi a última que Deus fez aqui agora. E a bebê, orando ali, estava entubada, foi curada. Aí já no outro dia já estava brincando. Num dia estava entubada. Eu tenho a foto e o vídeo aqui para te mostrar. E aí depois, pelo poder da oração, no outro dia já foi curada. Tá entendendo? Porque eu sou um apóstolo de verdade. A Bíblia diz que Jesus estendeu a mão aos apóstolos e deu-lhes poder para curar os enfermos, para expulsar os demônios e até para ressuscitar o morto até. Tá na palavra de Deus. Jesus diz, aquele que crê em mim fará os milagres que eu fiz e maiores ainda. E aí Deus está me usando aqui poderosamente. Mas aí eles ficam com inveja, entende? Que eles não fazem nada para Deus, não tem nada que agrega. O ensinamento não tem. Conhecimento não tem. Presença de Deus ali, na unção, no poder, não tem. Curar enfermo, não tem. Tem nada. É só aquela aparência da eficácia da misericórdia, sabe? Mas eles negam a verdade dela ali. Na hora de agir mesmo, eles não têm misericórdia, nem amor, nem bondade, coisa de nada. Eles só têm aparência, coisa de crente, capudo, safado, coisa de fariseu. E eu tô aqui para tirar a capa do diabo. E essa que é uma verdade. Não que eu seja melhor do que ninguém. Só que eu não vivo de aparência, entende? E é por isso que Deus me usa. É por isso que Ele está na minha vida. Porque eu sou sincero diante de Deus e diante dos homens. Eu não preciso ficar de capa, de aparência para ser um ninguém, não. Primeiro que eu não devo satisfação para ninguém. Ninguém vai me dar nada. A minha salvação vem do meu Criador, do meu Salvador que me chamou e me escolheu. Tá entendendo? E ninguém vai me impedir disso daí, não. De subir pro céu, não. Nunca, nem o inferno. A Bíblia diz que nem as portas do inferno podem prevalecer contra a igreja. E eu vou perseverar até o fim. Vou falar igual Paulo. Eu combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Não é fariseu nem crente safado do inferno que vai me impedir. E você tem que pegar o exemplo, ovelha, aqui e você ser vitorioso. Vitoriosa, valente, guerreira, destemida. Destemida e pra cima no glória. O diabo vai usar esse tipo de gente. Se você fraquejar, ele te passa o rodo. Vai pra cima no glória que Deus te chamou e vai te dar vitória. Deus está me honrando aqui, tudo aqui, ó, e eles vão ter que obedecer aqui, fica só olhando. Deus está trabalhando. Eles acham que está fazendo, eles estão arrumando problema para eles mesmos lá na frente. E depois não adianta chorar na cama que é lugar quente. Mas eles vão chorar na cama que é lugar quente. Que Deus, Ele trata com os filhos que Ele ama, entendeu, irmão? Não deseja o mal. Só que seja uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, uma pessoa justa. Eu sou justo. Eu sou justo. Eu gosto das coisas certas. E eu vou agir com justiça.
Eu não vou agir com injustiça, não. Eu vou fazer com as coisas corretas, do jeito que agrada a Deus. Não vou